tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quarta-feira da Semana Santa. E hoje o Evangelho que nós meditamos, Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 25, nos leva à cena em que Judas Iscariotes trama a sua traição e junto do Mestre recebe a confirmação: tu o dizes. O Evangelho diz: naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me direis se vos entregar Jesus? Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhes: o Mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os discípulos, com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será eu? Será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós percebemos o drama dos discípulos de Jesus, quando este diz que um de vós irá me trair. Senhor, será que serei eu? Jesus está ali à mesa com os seus discípulos para a ceia, a última da sua vida terrena. E é justamente ali, enquanto comiam, que Judas irá anunciar a traição ao Mestre Jesus. A liturgia propõe a leitura deste Evangelho também no Domingo de Ramos, quando nós estamos, por exemplo, celebrando o ciclo do Anuar. E aqui nós podemos olhar que a narração vai abranger 3 cenas. A primeira, que é a negociação entre Judas e os príncipes dos sacerdotes. A segunda, a própria preparação para a Páscoa, da ceia pascal, que é justamente ali com todos os seus discípulos. E a terceira, a noite à mesa, ou seja, o ato da ceia pascal. Cada cena contém, por sua vez,
3 elementos, que consiste numa pergunta, numa resposta e numa indicação temporal. Aqui nós podemos perceber que Judas e os príncipes dos sacerdotes. A pergunta diz respeito à soma pela traição. Que estás disposto a dar-me? Pergunta Judas ao sumo sacerdote. E aqui interessante que o acordo quanto ao preço, o valor que vai cobrar por ter entregue Jesus, na base de situação análoga das Escrituras, é uma cifra baixa, 30 moedas de prata, como vai recordar o Antigo Testamento. A indicação de tempo aqui coloca em evidência a ação de Judas, que a partir de então procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Ali no ato da ceia do Senhor, quando estão à mesa, o que vai indicar o tempo está lá no versículo 17, quando se diz no primeiro dia dos ázimos, ou seja, o início da semana da Páscoa. A pergunta dos discípulos refere ao lugar onde devem comer. Onde queres que façamos os preparativos? E a resposta de Jesus menciona uma ceia, uma certa pessoa a qual os discípulos devem dirigir-se, deixando supor um acordo prévio. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós podemos olhar justamente esta relação familiar, amigável de Jesus com seus discípulos, e este Jesus que leva a sério a tradição dos seus. A última cena que aparece é à noite à mesa. A indicação do tempo, que à noite, diz respeito à hora da ceia pascal, ao cair da tarde. Estão presentes ali os 12 discípulos. E é justamente ali que vai acontecer aquela cena, aquelas palavras que chamaram a atenção, quando Jesus diz: um de vós irá me trair. Quem será, Senhor? Serei eu? Perguntam cada um a Jesus. E Judas, quando chega a sua vez, pergunta: serei eu? E Jesus vai dizer: tu o dizes, ou seja, tu decidiu, tu tomastes a iniciativa, tu se deixaste ser levado por esta vontade, tu se entregaste inteiramente à vontade que não é de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nos perguntemos também cada dia: Senhor, serei eu? Que infelizmente nós repetimos cada dia a cena ou a ação de Judas ao trairmos Jesus pelo pecado. Peçamos nesta quarta-feira da Semana Santa a graça ao nosso bom Deus, que nos dê a luz, a lucidez, a força, a capacidade para dizer não ao pecado e dizer sim sempre à vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.